Os desentendimentos. Não é muito difícil arrumarmos um desentendimento com alguém, não é verdade? Vira e mexe, arrumamos um problema com alguém, ou alguém arruma um problema conosco. Isso acontece no trabalho, na família, com os amigos e até mesmo dentro da igreja entre os irmãos. Precisamos ser maduros para não deixarmos os desentendimentos virarem oportunidades ao maligno para provocar inimizades, ódio, mágoas e vinganças. Nós somos seres inteligentes, pensamos diferente um dos outros. Não podemos pensar que todos vão concordar conosco em todas as coisas, e nem devemos brigar por isso ou ficarmos chateados quando alguém expressar essas discordâncias ou talvez até nos criticar. Claro que não vamos ficar sendo esmagados e sorrindo e batendo palmas. Ninguém tem sangue de barata, conforme a gente diz. Nós podemos ter outras estratégias com mais inteligência emocional e trabalhar em nosso coração quando esses tais desentendimentos acontecerem. Saiba de uma coisa, é no meio disso tudo que somos provados em nosso caráter, na nossa integridade e em nosso temperamento. Hoje, em nossa devocional, vamos falar do capítulo bíblico do desentendimento. Fique conosco e saiba como tudo precisa ser resolvido entre aqueles que amam a verdade e servem a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. A de hoje, o tema será o seguinte: os desentendimentos. O texto bíblico que vamos ler está em Atos, capítulo 15, versículo 39 ao 41. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos e irmãs, o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos nos mostra alguns desentendimentos que aconteceram na igreja do Senhor logo no início da caminhada. O primeiro deles foi com relação a alguns irmãos que apareceram na cidade de Antioquia e começaram a ensinar que para os gentios serem salvos, eles tinham que praticar a lei de Moisés, a lei do judaísmo, da religião judaica, com todos os seus costumes e tradições. Isso tomou um vulto muito grande, a ponto de Paulo e Barnabé ter que reunir todos os apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém para decidirem o que realmente deveriam fazer, e chegaram a uma conclusão de que os gentios não precisavam obedecer à lei de Moisés com seus costumes e tradições, pois Cristo já havia cumprido toda a lei e o que todos deveriam fazer era crer na graça e no favor do Senhor Jesus, que foi quem morreu para nos justificar diante de Deus. Nisso foi produzida uma carta para ser lida em todas as igrejas. Logo depois, no calor da obra missionária, os apóstolos Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento e muito sério a respeito de uma pessoa chamada João Marcos, um discípulo que Barnabé queria levar consigo para supervisionarem as igrejas que eles mesmos já tinham começado o trabalho. O apóstolo Paulo não gostou da ideia, porque esse discípulo, João Marcos, havia os abandonado um tempo atrás. Dali por diante, a discussão ficou séria e eles então decidiram se separar. Cada um foi para um lado. Barnabé foi junto com Marcos e Paulo saiu com Silas por outras cidades a fazer a obra do Senhor. E a obra não parou, ela teve continuidade. Sabemos pela história que depois disso, o apóstolo Paulo perdoou a João Marcos e também a Barnabé, e tudo ficou muito bem. Mas que houve o desentendimento, isso houve. Mas o mais legal é que o escritor bíblico não escondeu isso, irmãos. Não escondeu essa história, não jogou para debaixo do tapete. E isso traz uma veracidade muito grande aos escritos bíblicos, pois muitos poderiam escrever somente as coisas boas e não os problemas.
Mas na Bíblia nunca é assim. A palavra de Deus, como história, mostra os acertos e também os erros de todas as pessoas. Fossem eles reis, profetas, pessoas simples e até mesmo os apóstolos de Cristo. Bom, partindo dessa verdade, eu quero lhe dizer que os desentendimentos acontecem sim, mas não podem tomar um vulto a ponto de nos provocar sentimentos ruins, como o ódio, as mágoas, a raiva, a ira e as vinganças. Temos que ser maduros, buscar maturidade e entendimento no Senhor. Sabemos que, como seres humanos, nós erramos e temos também nossas próprias opiniões. Não é porque somos parentes ou irmãos da igreja que todos haverão de concordar em tudo. O mais importante é, no meio da discórdia, encontrarmos um elo forte chamado amor. Eu posso não concordar com o outro, mas devo amá-lo e, acima de tudo, respeitá-lo. Não podemos deixar o orgulho tomar conta de nossos relacionamentos, senão tudo vai ser destruído. A nossa paz, a nossa alegria, o nosso conforto, as nossas amizades, a nossa família e até mesmo a nossa fé. Pois quem anda com raiva e com ódio não consegue nem mesmo falar com Deus. Pois se não amamos ao nosso irmão que estamos vendo, como vamos amar a Deus que não vemos? Assim nos ensinou o apóstolo Tiago em sua carta. E você, tem desentendimento com alguém? Ajuste isso, peça perdão, perdoe, libere seu coração desses sentimentos tóxicos. Não deixe essa nuvem atormentar a sua vida. Amém? Tenha inteligência emocional. Não gaste sua energia pensando em vingança, pensando em ódio, pensando em raiva, só porque alguém discorda de você ou criticou você. Eu sei que não é tão simples, mas esse é o desafio para quem tem Cristo no coração. Amém? Vamos orar? Que Deus nos livre dos desentendimentos para a glória do seu nome. Depois, nós vamos fazer aquele momento de intercessão. Orem comigo, Senhor nosso Deus e Pai. Agradecidos estamos pela sua palavra, Deus, que nos ensina, Pai, que no mundo nós teremos desentendimentos, sim, meu Pai, uns com os outros, às vezes dentro de casa, ó Deus, com a própria família, com os irmãos na igreja, no nosso trabalho, na vida, na sociedade. Como há desentendimentos, meu Pai, mas nós precisamos ser maduros, saber trabalhar com quem não concorda com a gente, meu Deus. Sabemos que o melhor é que a gente concorde, mas temos opiniões diferentes, somos pessoas diferentes, mas nem por isso, Senhor, devemos criar inimigos, devemos criar rixas, ódio, vingança, misericórdia. Longe de nós tal coisa. Quem sabe essa pessoa que está nos ouvindo está debaixo de desentendimento com a família, com a esposa, com os filhos, quem sabe no trabalho. Que o Senhor possa intervir nessa situação, os corações se quebrantem, meu Pai, que haja perdão, haja a graça do Senhor e o Senhor proíba e repreenda todos os demônios que estão jogando, Senhor, mais lenha nessa fogueira. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos ao Senhor a graça, a sabedoria, a inteligência emocional, meu Deus, para não ficarmos com esses sentimentos tóxicos dentro de nós, mas sim possamos amar uns aos outros, meu Pai, como o Senhor nos amou, em nome de Jesus. E Pai, agora nós vamos interceder uns pelos outros, colocamos em Tuas benditas mãos a vida daqueles irmãos queridos que estão enfermos, que, ó Deus, ainda que doentes, estão precisando trabalhar, ó Deus, em nome de Jesus, essa dona de casa, que mesmo com dores, Pai, tem que fazer o seu almoço, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar, esse pai de família, meu Deus, que diante de tantas lutas e provações, ainda tem que manter a cabeça erguida, que o Senhor possa ajudar e possa honrar a todos os teus filhos que têm semeado com a oração, intercedido por aqueles que estão mais fracos, mais débeis na fé. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Deus, por aqueles que estão, Senhor, sofrendo perseguições,
pessoas que estão sendo difamadas, pessoas, meu Pai, que estão passando momentos difíceis em sua vida. Às vezes, Senhor, ela olha para o céu e diz: Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, que Tu possas consolar e confortar a vida dessa pessoa. Seja uma mãe que está sofrendo com o filho, a esposa que está sofrendo com o marido em adultério, o marido que está sofrendo com a enfermidade da esposa. Ó Senhor, que Tu possas agir em todas as famílias que estão com algum tipo de sofrimento. Pais e mães orando, Pai, para os filhos largarem as drogas, largarem os vícios, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o entendimento e esclarecer o coração de cada filho, Pai. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela saúde, pela alegria, pelo teu consolo e o teu conforto. Que a nossa vida seja um exemplo, ó Deus, de paz, um exemplo de alegria, de entendimento, para a glória do seu nome. Oramos por aqueles que estão aflitos e necessitados, sobrecarregados em seus ombros, que nessa manhã eles possam colocar todo o peso em seus ombros, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que nos alivia e que nos ajuda. Assim nós oramos, ó Pai, certo que o Senhor estará com a tua mão poderosa neste dia sobre a nossa vida, nos livrando, nos protegendo e nos guardando. Não nos deixe cairmos nas tentações que esse mundo, Deus, tão terrível, sempre está nos apresentando. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, bendito e louvado seja o Senhor por você estar conosco. Que bênção, que prazer, que alegria poder compartilhar com vocês a poderosa palavra do Senhor e orar também. Deixe os seus pedidos aí no comentário do YouTube ou também no Facebook para a gente poder colocar seu nome nas orações, tá legal? Um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe você, tenha um bom dia, até amanhã, Deus assim permitindo, e eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor Jesus.